Sintonia da EBD. Sintonia da EBD. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai entrar num tema que, bom, é daqueles que prendem atenção logo de cara. Com certeza. É um assunto denso, mas extremamente necessário. Olá para todo mundo que está com a gente. Exato. E o nosso foco hoje é um estudo incrível, totalmente voltado para a escola bíblica dominical. O nosso tema oficial é Ezequiel capítulos 38 e 39, com o título A Batalha Escatológica. É um texto que mexe com a imaginação de muita gente, né? Cheio de profecias antigas, nações em conflito e uma visão muito clara sobre o fim dos tempos. Sim, e antes da gente pular de cabeça nessa análise histórica e teológica, eu já quero pedir um favorzinho para quem está assistindo a gente no YouTube. Pessoal, já deixa o like aí no vídeo. Isso ajuda bastante. Demais. E aproveitem para se inscrever no canal e, claro, compartilhar esse estudo com os irmãos da igreja, nos grupos de mensagens. É muito importante que essa mensagem alcance mais pessoas. É verdade. A gente tem uma missão aqui de tentar esclarecer e trazer essa palavra para a realidade da galera de uma forma bem didática. Perfeito. Bom, para começar a estabelecer o chão onde a gente vai pisar hoje, o material de estudo traz logo de início o que eles chamam de texto áureo. E ele está lá em Ezequiel 39, versículo 1. Um versículo fortíssimo. Muito. A leitura é a seguinte: Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe de Roz, de Meseque e Tubal. Olha, a gente precisa parar um segundo para entender a gravidade dessa declaração. É pesado, né? Muito pesado. Ter o próprio Deus declarando de forma direta: Eis que eu sou contra ti. Isso na literatura bíblica e no contexto do Antigo Oriente carrega um peso colossal. Não é apenas uma inimizade humana, é o Criador do universo se colocando como adversário direto de um sistema. E se esse estudo já está edificando a vida de quem nos acompanha, já deixem um like e se inscrevam no canal para não perderem os próximos estudos, porque a gente vai destrinchar isso agora. A lição traz em seguida a verdade prática, que meio que resume a essência desse texto áureo. E o que diz essa verdade prática no nosso material base? Diz o seguinte: toda aparente vitória do mal é temporária. O bem sempre triunfará. Certo, vamos desempacotar isso. O que exatamente significa essa vitória aparente que o autor do estudo menciona? Então, o ponto central aqui é que as crises que a gente vê no mundo e que a igreja enfrenta, elas não são obra do acaso. O mal tem sim suas vitórias momentâneas. Ele faz barulho, ele assusta. Tipo uma batalha que parece perdida ali no calor do momento. Exatamente. Mas a aplicação simples que o estudo traz para a vida cristã é que a gente não deve se desesperar diante dessas vitórias momentâneas, seja de ideologias contrárias a Deus ou pressões culturais, porque no grande esquema das coisas, o fim da história já está decretado. O roteiro já está escrito. Já está escrito e o bem sempre triunfa no final. É um convite para a igreja descansar na soberania divina. Fantástico. Bom, entrando agora de vez no desenvolvimento da lição, o nosso primeiro grande tópico é chamado de a conspiração de Gog. E isso cobre o capítulo 38, dos versículos 2 aos 16. E logo de cara surge a pergunta de $1 milhão. Quem é Gog e quem são esses aliados? Essa é a parte que muita gente tenta decifrar. O texto apresenta Gog como o líder da terra de Magog. Que seria onde, hoje em dia? Historicamente, Magog aponta para os povos do extremo norte, ali na região da atual Rússia e da Ásia Central. E ele não vem sozinho. O texto lista uma coalizão bem assustadora. Meseque e Tubal. Que ficam na região da atual Turquia. Aí temos a Pérsia, que é o atual Irã. Cush, que engloba a Etiópia e o Sudão. E Put, que seria a Líbia e o norte da África. É uma coalizão global cercando um único ponto. E o mais fascinante aqui é que, muito mais do que tentar cravar uma geografia exata no mapa moderno, esses nomes simbolizam uma hostilidade global. Como assim? Eles representam uma união de forças espirituais e políticas contra Deus.
contra Jesus e contra a moral bíblica. É o caos cercando o povo de Deus por todos os lados. E o plano deles é bem específico, né? O material foca muito no versículo 10, que descreve esse plano maligno. Eles querem atacar um povo que está em repouso, vivendo em segurança, em aldeias sem muralhas. É uma covardia. Totalmente oportunista. Eles veem uma vulnerabilidade e pensam, é agora. Mas o estudo complementa isso de forma brilhante, mostrando que o mal se move sim, mas sempre dentro dos limites permitidos por Deus. Eles acham que estão no controle da estratégia. Mas, na verdade, eles estão apenas caminhando para a própria ruína que Deus já estabeleceu. E tem um cronograma para isso. O nosso material analisa o significado escatológico no versículo 16, falando sobre o fim dos anos e os últimos dias. O que essas expressões revelam para a teologia do fim dos tempos? Elas são chaves de leitura. O material faz uma conexão direta entre essa invasão de Ezequiel e a batalha do Armagedon. Que é o grande conflito final. Isso, o fim da grande tribulação. E vai além, citando o Apocalipse 20, dos versos 7 a 9, que fala da soltura de Satanás após o milênio. É impressionante como João, no Apocalipse, usa os mesmos nomes, Gog e Magog, para descrever essa rebelião definitiva contra Deus. É como se Ezequiel estivesse vendo a sombra de um evento que João veria com mais detalhes séculos depois. E pessoal, quem está acompanhando esse mergulho profundo até aqui, comenta aqui embaixo o que está achando dessa revelação. É muita informação boa. Sem dúvida, é uma conexão bíblica muito rica. E a narrativa não para por aí. Chegamos no segundo tópico, que é o juízo contra Gog. E aqui, logo no versículo 16 do capítulo 38, a gente bate de frente com a questão da soberania de Deus, porque tem um aparente paradoxo aí. E qual seria? Gog arma todo o plano, ele maquina a invasão, mas o texto diz que Deus é quem trará Gog contra a terra de Israel. Como é que a gente resolve isso? É Gog quem decide atacar ou é Deus quem está puxando ele? Essa é uma das questões mais profundas do texto. Se conectarmos isso com um quadro geral das Escrituras, a gente percebe um padrão. O material de estudo lembra muito bem de outras passagens. Tipo a invasão assíria. Exato. Em Isaías, Deus usa a ganância do Império Assírio para disciplinar Israel. Em Abacuque, a mesma coisa com os caldeus. O que acontece é que Deus usa a própria cobiça e a maldade humana que já existem ali no coração do inimigo para vindicar a sua santidade. É como se Deus tirasse as barreiras e falasse, ok, você quer ir, então vai. Mas isso vai servir ao meu propósito final. Perfeito. Ele não cria o mal no coração de Gog. Ele simplesmente usa essa fúria para um julgamento pedagógico. O que nos leva ao momento da confusão e autodestruição. Lá no versículo 21. Eu acho essa parte sensacional. A reviravolta é cena de filme. Os inimigos entram na terra prometida achando que vão massacrar todo mundo e de repente entram em pânico e as espadas se voltam uns contra os outros. É o colapso interno. O mal carrega a semente da própria destruição. O estudo analisa isso muito bem. Quando Deus simplesmente retira a restrição dele, o ódio do inimigo consome a si mesmo. Eles não precisam nem ser atacados por Israel. Eles mesmos se aniquilam. E tudo isso culmina no versículo 23, que diz: saberão que eu sou o Senhor. Então eu te pergunto, o que isso tudo significa para o cristão hoje? Porque, convenhamos, Israel não precisou mover uma palha nessa vitória específica. Esse é um alerta contundente que a lição traz. As vitórias espirituais que a gente recebe, os livramentos na nossa vida, eles não são selos de aprovação da nossa santidade. Nossa, isso é um tapa no orgulho espiritual. É para ser mesmo. Não é motivo para orgulho. Não vencemos porque somos melhores ou mais santos. Essas vitórias são juízos pedagógicos para o mundo inteiro olhar e reconhecer o poder de Deus. A glória é totalmente dele. Isso muda toda a perspectiva de como a gente celebra uma vitória na igreja. E pessoal, já deixem o like, porque isso ajuda o canal a levar a palavra de Deus muito mais longe. A gente precisa que esse tipo de reflexão alcance mais gente. Com certeza. A igreja precisa dessa mentalidade teocêntrica. E isso faz a ponte perfeita para o nosso tópico 3, a vitória final. Aqui a gente entra no capítulo 39, o
primeiro subtópico fala sobre o conhecimento de Deus, no versículo 21. Tem essa intervenção sobrenatural que aniquila o inimigo de forma tão pública que não tem como ninguém negar o que aconteceu. A evidência fica inegável para as nações, e o material faz uma ponte linda com a evangelização. De que forma? Ele diz que, assim como o juízo de Deus será testemunhado por todas as nações naquele dia, a igreja hoje já antecipa isso. Nós anunciamos as boas novas hoje para que os povos se submetam a Cristo antes desse juízo chegar. É o nosso papel profético. É um ato de misericórdia anunciar antes. E uma das consequências mais bonitas dessa intervenção toda está no versículo 22, que foca no arrependimento de Israel. O texto mostra uma mudança radical de postura do povo. Sim, e a lição esclarece um ponto pastoral maravilhoso aqui. O exílio que Israel sofreu, aquela dor imensa na Babilônia, foi disciplina, não foi abandono. É uma diferença vital. Vital. O autor traz esse conforto para quem está lendo hoje. Deus usa a disciplina para chamar a gente de volta. E a mensagem é clara. Não há pecado que Cristo não perdoe para aqueles que se arrependem com sinceridade. É uma mensagem de esperança absurda para quem talvez se sinta no exílio hoje. E aí, a gente chega no clímax do nosso estudo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Versículo 29. O derramar do Espírito. Esse é o divisor de águas da profecia. Deus diz que não vai mais esconder o rosto deles porque vai derramar o seu Espírito. Saímos de terremotos e guerras literais para uma cirurgia no coração do povo. Porque a lição frisa que a verdadeira proteção não é externa. Não adianta ter muralhas de pedra, exércitos fortes, se o coração está longe. A proteção definitiva é a transformação interior pelo Espírito Santo. Isso se aplica muito à igreja hoje, né? Totalmente. O material lembra que a igreja não depende de recursos humanos nem de manobras políticas para sobreviver. Ela depende do poder do Espírito que já foi derramado sobre nós. É isso que garante a nossa vitória e resiliência. Lindo demais. E se ainda não se inscreveram, se inscrevam agora para continuarmos crescendo juntos nesse conhecimento. Porque a gente já está indo para a nossa aplicação pessoal, que é a reta final do nosso mergulho profundo. É a hora de colocar a teoria na prática. Exato, pensando em tudo que a gente desempacotou hoje. O que Deus quer nos ensinar com essa lição tão rica e, principalmente, como podemos viver isso no nosso dia a dia? Qual a atitude prática? A aplicação prática e edificante que o guia nos deixa é que as maiores batalhas da vida cristã, no fim das contas, são espirituais. E a atitude que devemos tomar hoje diante de qualquer cenário assustador é a de confiança absoluta. Não deixar o medo paralisar. De jeito nenhum. A gente tem que confiar que nenhuma força do mal, por maior que seja a coalizão, prevalece contra o povo de Deus. Cada luta, cada crise que enfrentamos no dia a dia é, na verdade, uma oportunidade viva de glorificar a Deus e de mostrar ao mundo ao nosso redor que Ele é soberano. Fazendo o resumo dinâmico de tudo que vimos. A gente começou vendo a ameaça aterrorizante de Gog e seus aliados. Depois, entendemos que Deus tem o controle absoluto até mesmo sobre os planos do inimigo, usando o mal para destruir o próprio mal. E terminamos com a promessa mais linda de restauração e mudança de coração pelo derramar do Espírito Santo. Um roteiro completo de como Deus cuida dos seus. E para todos os ouvintes que estão enfrentando batalhas diárias hoje, que parecem gigantes e invencíveis, fica aqui o nosso incentivo espiritual. A guerra já tem um vencedor declarado. Vocês não estão sozinhos nas aldeias sem muralhas. Nunca estamos sozinhos. Estão todos convidados para a nossa próxima aula da Escola Bíblica. E fica aqui o nosso último pedido. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar este estudo bíblico nos grupos da igreja. E para a gente encerrar esse nosso momento, antes da gente ir, pensa numa coisa. Se Ezequiel usou nações reais da época dele para simbolizar um sistema contra Deus, quais seriam as coisas hoje, na nossa cultura, que representam essa força tentando sufocar a fé? É algo para se meditar. E lembrem-se sempre, quando o cenário parecer caótico e o exército inimigo parecer invencível, olhem para o alto. O Senhor da história já decretou o fim da batalha. O mal destrói a si mesmo, e a nossa vitória definitiva já está garantida no Espírito que habita em nós. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos.